Sejam bem-vindos ao Conexão Núcleo VET. Nessa edição, uma parceria com a AgriNews Brasil, que edita a AviNews, Suíno Brasil e NutriNews Brasil. Uma honra para nós estar dentro de um evento tão qualificado como o 25º Simpósio Brasil-Sul de Avicultura, conduzindo os trabalhos aqui no estúdio, em nome do Núcleo VET. Eu estou recebendo aqui o palestrante Ricardo Pivato, diretor de vendas da MEN Brasil, e eu também tenho aqui a Daniela Mingarda. Ela mediou a palestra, doutora em Engenharia de Alimentos, gerente corporativa de Engenharia e Inovação na BRF. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Ricardo, a sua palestra foi Condenas, uma visão no mundo. Então, a gente começar aqui a fazer uma introdução. Com a sua vivência internacional, o que mais te chama atenção quando se compara os índices de condenas no Brasil com os de países mais automatizados? A gente está longe de alcançar esse padrão ou temos outros gargalos? Realmente, o número que nos indica a diferença, principalmente nos desvios de contaminação parcial, é muito grande. Nós, em resumo, é algo ao redor de 9% no Brasil e não chega a 1% nos Estados Unidos, 1,5% a 2% na Europa. Né? Então, assim, a gente está longe de alcançar. São vários aspectos, muito trabalho, mas o segmento avícola no Brasil tem um time muito bom. E eu acredito que com o trabalho forte deles, com o auxílio do setor público, que é peça-chave, a gente consiga chegar mais próximo aos valores, né? Porque no final o nosso mercado é o mesmo. Nós mandamos produtos para esses mercados. Então, por que nós temos que condenar muitas carcaças, sendo que o endereço final de entrega é o mesmo? É uma afinação que precisa ser feita considerando o volume, né? Exatamente. De produção e exportação. Exatamente. Né? A Dani falou um negócio muito, muito legal no encerramento. Você traz esse número para um cálculo de uma planta que tem volumes maiores. Né? Então, é algo bem expressivo. A gente chega a ter uma preocupação com segurança alimentar no sentido de faltar alimento. Né? Eu acho que essa é a missão, acho que esse é onde nós precisamos trabalhar. Dani, você quer fazer alguma observação? Não, complementar isso mesmo, porque quando a gente só se espanta com o número 3%, 6% ou 9%, no caso de contaminação, que a gente vê ali de condena parcial, isso tudo é um percentual de alimento que não se torna disponível, né? Então, quando eu tenho uma condena total, de perda total ou de condena parcial, dessas 350 mil aves, que foi o exemplo que eu citei no final você multiplica isso por 9%, é muito frango, né? Num dia que o Brasil hoje abate cerca de 15, 20 milhões de aves dia de plantel. Se a gente disser que a gente tem 9% de condena, isso, além de perda econômica, é frango que está deixando de ser alimento, né? Então, a gente realmente tem que se preocupar, e a tecnologia e as soluções que vêm para colaborar com isso são muito bem-vindas, e a gente busca incessantemente a resolver esse tipo de problema realmente. A gente está falando aqui de tecnologia, né? Ela tem avançado rapidamente, sensores, escaneamento, inspeção por imagem. O que na sua opinião, Ricardo, ainda é subutilizado pela indústria avícola brasileira e poderia ser um divisor de águas nos próximos anos? Exato. Assim, os sistemas de inteligência artificial, monitoramento, cada vez mais, eles estão mais aptos a integrar o processo. Nós temos hoje barreiras de legislações que impedem. Nós temos uma abertura de instrução, sim, nós temos normas que nos possibilitam a aplicação em caráter de teste. Por exemplo, a Dani citou também durante a apresentação a IN30, que nos permite isso. Porém, até que isso seja executável, aplicável e validado, o percurso é muito longo. Acaba que, no momento final, aquele não é mais o seu principal objetivo. Basicamente nessa linha. Vou complementar, claro. Né, do ponto de vista de
empresa que quer ser usuária da nova tecnologia e busca incessantemente essa inovação, não só por ser novo, porque é moda de inteligência artificial, não, porque a gente tem uma preocupação de resultado de performance e tem a questão de escassez de mão de obra. Mas quando a gente vê que traz uma tecnologia para o Brasil e eu tenho lacuna regulatória, e eu não posso utilizar até que tenha uma permissão, seja por decreto, seja por inspeção, baseada em risco ou outros elementos que vão aprovar isso, a gente tem um caminho a fazer. Então, a união da indústria, fabricante de equipamentos, da indústria usuária de frigorífico e dos órgãos regulamentadores é essencial para o Brasil avançar. Quando eu falo de 9%, eu não falo de uma empresa ou de outra empresa, a gente está falando de Brasil, né? E trazer uma tecnologia disponível e abrir essa lacuna, né, ou zerar essa lacuna regulatória é essencial para que o Brasil avance nesse número. Dani, o público do Simpósio Brasil Sul é extremamente qualificado, certamente trouxe dúvidas importantes, algumas que você já adiantou que eu tinha aqui, eu vou deixar a palavra com eles que são os donos da casa. Vamos lá, vamos às perguntas do público, né? De trás para frente aqui, Ricardo, considerando as diferenças entre os sistemas de inspeção dos países, existem ajustes nos equipamentos para melhorar a performance, considerando estas especificidades? Sim, existem. Eu acredito que mais ligado a como a gente monta o nosso processo, né, como a legislação nos guia para linkar esse processo. Por exemplo, a gente pode utilizar sistemas que imediatamente após algum dano, alguma situação corrigem, né? E a gente fica um pouco amarrado com algumas situações de determinações e leis. Quanto a ajuste de equipamento, propriamente dito, é fato que os nossos players da Europa trabalham com pesos médios um pouco mais baixos, e os nossos players, os americanos, trabalham com peso médio um pouco mais elevado que o nosso, né? O Brasil fica ali num meio termo, né? Fraturas, contusões ou condições de condenas na Europa com esse sistema, com aves um pouco menores, é menor do que a gente possui aqui, né? Mas nós temos condições de com equipamento, né, com processo correto. Eu acho também o treinamento de equipes que vão utilizar o equipamento, né, algo que nós deixamos um pouco de lado, né, ganhar um pouco mais de tempo treinando os usuários, né? Às vezes a gente faz um investimento alto, traz uma tecnologia de ponta, mas precisa qualificar o motorista. Vou complementar ainda, eu costumo dizer, como área de engenharia, o quão é importante a gente ter uma solução customizada para aquela planta, para aquela realidade, para aquele tamanho de ave, né? Porque solução de mercado tem em todos quanto é lugar, e a gente, mesmo entre as plantas que a gente opera dentro da companhia onde eu atuo, ou quando eu vejo outros lugares, você precisa, quando você traz uma solução completa, customizar para aquela realidade, e a realidade também da diversidade de doenças que estejam acometendo os lotes, né? Cuidando do processo continuamente, e treinar esse pessoal. Vamos lá. Outra pergunta aqui, então. Como reduzir o impacto da desuniformidade de lotes no processo de evisceração? Até vou comentar, né, durante a palestra veio a pergunta, né, de qual seria o número de gramaturas aí para uma desuniformidade. Se você quiser complementar, quem não assistiu a palestra já complementa a pergunta também. Isso aí. A gente trabalha com indicadores, né, de máximo desvio na casa de 350 gramas. Né? Os lotes precisam se apresentar numa condição ideal. A gente fala em 75% a 80% de uniformidade dentro do mesmo lote. Nós estamos trabalhando num projeto, e isso ele tem duas vertentes. A primeira, nós temos uma situação na legislação que nos inibe a velocidades de uma linha acima de 11.800, né, Dani? Portaria 210 nos deixa claro o tempo de inspeção. Então, se a gente precisar aumentar as capacidades das nossas plantas hoje, porque construir plantas é caro,
E a Dani, melhor do que ninguém, ela sabe o quanto é caro auditar uma planta e conseguir mercados para aquela planta. Então, plantas que você tem e você consegue potencialmente avançar com o volume de produção, né, é sempre um bom negócio. Claro que a gente fica freado com a relação de inspeção, né? Eu tenho que cumprir algumas legislações, mas a gente está desenvolvendo um sistema de trabalhar com uma linha de matança a uma velocidade superior aos 12 mil, né? Na casa de 14,400, 15 mil, abrindo para 2 linhas de evisceração, na qual eu vou conseguir cumprir os tempos de inspeção e durante essa abertura eu vou conseguir direcionar aves e reduzir um pouco o impacto da variação propriamente dita. Então, é uma tecnologia que ela vem, né? Hoje, no Brasil, a gente tem uma planta rodando nessa condição, ainda não estão finalizados os temas de classificação de peso, mas as divisões e tempo de atendimento. Eu rodando a velocidades menores, eu consigo melhorar a condição de trato microbiológico, né? Porque eu consigo, com etapas do processo, lavar melhor, inspecionar melhor, tratar de uma forma melhor. Eu achei essa linha um processo aí para o nosso futuro, né? Bom, falando de futuro, né, tem mais uma pergunta aqui, né? Como que a MEIN está vendo o uso da inteligência artificial para essas tecnologias no Brasil? Muito atrelada à primeira pergunta que a gente começa falando, mas é isso mesmo, porque muito se fala, né, de inteligência artificial e a gente está falando de mão de obra de cortar frango a frango hoje, né? Então, como que a gente vai ligar esses 2 pontos bem extremos, né, de dependência de mão de obra humana para a inteligência artificial? Ótima pergunta. Assim, é um processo que ele vem mais acelerado que os outros desenvolvimentos, né? O mundo evolui muito rápido no tema inteligência artificial, né? Hoje a gente já consegue setar equipamento automaticamente, né? Então você, quando a gente fala de inteligência artificial, que tipo de informação a gente precisa extrair para que a gente consiga fazer uma aplicação direta ao software e o hardware, né? Então, entendendo que a parte de equipamentos esteja pronta para receber essa informação, né? A velocidade de atuação é um ponto importante para isso. Nós estamos trabalhando com sistemas de vision grading, distribuição de processo, autoajuste de equipamento, né? E cada vez mais sensores ultrassônicos, câmeras de visão, imagem térmica. Então, assim, são vários os pontos que a gente vai conseguir aplicar a inteligência artificial ao longo do processo. Lá. E aí, o público de médico veterinário não poupou você aqui de temas bem técnicos. Seria possível adiar o tempo de abate, visando evitar o papo cheio e a condenação por essa consequência, ou é inviável? Se a gente tivéssemos hoje que escolher entre uma situação ou outra, baseado que as versões de equipamentos que se apresentam agora possuem ferramentas de proteção a dano a intestino, né? Se tiver que escolher entre ter papo cheio, intestino cheio, eu escolho o tempo maior, né? Deixar um pouco mais de jejum pré-abate para que você consiga ter esse processo. Qual é o impacto? O impacto é o bem-estar animal, né? Então, dentro da espera de aves, eu não posso ter o estresse. Então, se eu for deixa um pouco mais dentro de qualidade, né? É sempre bom descansar numa sala melhor, né? Muito bom. De perguntas, estamos resolvidos aqui. Acredito que o público vai ficar contente de ver essas respostas, os questionamentos, atrelado à tua palestra, que foi muito boa, muito esclarecedora. E essa última resposta entra numa dúvida que eu tinha aqui sobre o espaço, né, para alinhar a questão de automação, produtividade com bem-estar animal e responsabilidade ética, né? Se a indústria entendeu que isso também é performance, né? Quando a gente olha condenas, nosso primeiro slide ele fala que
que elas podem ser geradas por N situações. Uma delas é uma condição de bem-estar animal, né? Então, o bem-estar animal, acho que o Brasil é pioneiro nisso, atende muito bem às normas e especificações, né? E cada vez mais as tecnologias vêm para garantir, né? Garantir bem-estar animal, garantir resultado, mas mais importante do que isso é segurança alimentar, no quesito, como a Dani colocou, de não faltar alimento, né? Então, quando a gente fala bem-estar animal, eu acho que não podemos deixar de tratar a condição de segurança alimentar também. Sabe que quando eu tenho 2 entrevistados potenciais, assim, como vocês, eu fico tentada a fazer entrevista de 1h30, mas como eu não posso fazer isso, eu quero fazer uma pergunta final para a gente fechar. É a mesma pergunta para vocês dois, aí eu não sei quem responde primeiro. Se vocês tivessem que resumir uma frase principal, a principal provocação que vocês pretenderiam deixar para os líderes da avicultura brasileira no dia de hoje, aqui no Brasil Sul, qual seria? Acho que eu e a Dani a gente tem a mesma resposta. Falamos ontem, inclusive, sobre isso, né, Dani? E vocês ensaiaram e vão responder ao mesmo tempo? Vou deixar com a Dani, que ela é muito melhor do que eu. Eu acho que vocês deviam fazer um levanta, o outro corta. Acho que dá para levantar. Mas a gente... sim, eu acho que o nosso pedido, o que a gente pode recomendar é buscar agilidade, é buscar simplicidade, a gente acelerar esses processos. A doutora Liris apresentou anteriormente ao Pivato muito sobre o tempo que demora uma nova regulamentação. Esse tempo é o tempo que a gente também está deixando de produzir na velocidade do que a gente quer. E a gente está falando de disponibilidade de alimentos no mundo, né? Então, quando a gente fala de uma nova regulamentação, de romper uma lacuna regulatória, a gente precisa acelerar. Então, vem inteligência artificial, vem soluções, mas a gente precisa estar apto a usar com agilidade. Então, se a gente conseguir equilibrar isso e trazer isso mais rápido para o Brasil, né, possibilitando que a gente faça o uso da tecnologia no tempo que o mundo está usando, né, a gente vai conseguir, com certeza, resultados bem melhores. Então, o nosso pedido é aos médicos veterinários e órgãos fiscalizadores que a gente trabalhe cada vez mais junto, e isso já é uma realidade. Então, o momento do Brasil é muito bom para isso, né? Nada a complementar, é isso aí. Ontem a gente conversou sobre esse tema, né? Justamente a agilidade. Como a gente conversou no início, se você demorar muito para regulamentar algumas situações, quando você voltar ao início, talvez aquele não era o seu principal desafio, porque o mundo vai evoluir, os mercados finais evoluem. Então, eu estou hoje solicitando ou melhorando uma etapa do meu processo para atender um consumidor final, que talvez aquele consumidor final ou ele mudou ou ele ficou mais criterioso ou mais exigente, né? Eu acho que é isso aí. É que nem demorar para fazer uma roupa para uma criança de 3 para 4 anos. Já né? não serve já mais. não vai servir mais. Exatamente. Gente, muito obrigada, é uma honra poder recebê-los, conversar com vocês de uma forma tão produtiva, leve, um assunto tão interessante e importante para o setor. Eu agradeço todo mundo que acompanhou o Conexão Núcleo Vet. Não esquece de acompanhar o YouTube do Núcleo Vet, @NúcleoVet, e o canal no YouTube do AgriNews Play, @AgriNews Play. Se inscreve no canal para acompanhar as melhores notícias do setor.